boa tarde. Nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. A operação de busca pelos fugitivos do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, entrou no 6º dia. A investigação também apura se os presos tiveram ajuda de alguém de dentro do presídio. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que não há prazo para a recaptura dos fugitivos da Penitenciária de Segurança Máxima. Ele falou que quase 500 policiais estão trabalhando nas buscas. Lewandowski acredita que os fugitivos ainda estariam por perto do presídio. Na noite de sexta-feira, os fugitivos teriam feito uma família refém e roubado celulares e alimentos. A casa invadida fica na área rural da cidade e, segundo as informações repassadas pela vítima, os criminosos chegaram pelo mato. Eles escaparam da Penitenciária de Segurança Máxima por um buraco feito na parede de uma cela. Após a fuga, eles utilizaram a mata próxima ao presídio para despistar a polícia. Da Etiópia, o presidente Lula comentou o caso. Ele disse que acredita em ajuda de alguém de dentro do presídio para facilitar a fuga. Nós estamos à procura dos presos, esperamos encontrá-los e, obviamente, que nós queremos saber como é que esse cidadão cavaram um buraco e ninguém viu. Só faltaram contratar uma escavadeira. Eu não quero acusar, mas, teoricamente, parece que teve a conivência com alguém do sistema lá dentro. Como eu não posso acusar ninguém, eu sou obrigado a acreditar que uma investigação que está sendo feita pela Polícia Local, pela Polícia Federal, nos indique amanhã ou depois da manhã o que aconteceu no presídio de Mossoró. O presidente destacou que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, já determinou a apuração se houve a participação de alguém que trabalhava no presídio. As declarações do presidente Lula sobre Israel, comparando as ações da guerra contra o Hamas às de Hitler contra os judeus, o tornaram persona não grata no país. O ministro de Relações Exteriores de Israel exigiu nesta segunda-feira que Lula se retrate. Após declarações polêmicas do presidente Lula, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, convocou uma reunião com o embaixador brasileiro Frederico Meyer. O encontro aconteceu na manhã de hoje no Museu do Holocausto, em Jerusalém. O ministro declarou que o presidente brasileiro é persona não grata no país, até que se desculpe por suas declarações sobre a ofensiva israelense na faixa de Gaza. Acho que as coisas que o presidente disse não são dignas da nação brasileira, que é uma nação gloriosa, e principalmente não são dignas das profundas relações de amizade entre o Estado brasileiro e o Estado de Israel. Além disso, exijo que retire suas palavras e peça desculpas. Até então, ele é persona não grata no nosso país. O presidente brasileiro comparou a operação militar de Israel na faixa de Gaza com um extermínio de judeus realizado por Hitler na Alemanha nazista, o Holocausto. As declarações foram dadas no domingo, durante uma conversa com jornalistas na Etiópia. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. As coisas ditas pelo presidente Lula quando comparou a guerra justa do Estado de Israel contra o Hamas, que assassinou e massacrou judeus, a Hitler e aos nazistas são uma vergonha e são um severo ataque antissemita ao povo judeu e ao Estado de Israel. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu também classificou os comentários de Lula de vergonhosos e graves. E o presidente Lula disse agora há pouco que não vai se desculpar e acha que Israel força para aumentar a crise diplomática entre os dois países. Apesar dos pedidos internacionais para que Israel não entre com força militar em Rafah, no sul da faixa de Gaza, a cidade pode ser alvo de ofensiva forte a partir do mês que vem. É o que prometeu um membro do gabinete de guerra do país. De acordo com Benny Gantz, ministro do Gabinete de Guerra de Israel,
A cidade de Rafah, onde fica o portão de passagem para o Egito, no qual milhares de palestinos têm conseguido se salvar do conflito entre Israel e o Hamas, será palco de um forte ataque. The world must know. And Hamas leaders must. Isso acontecerá se o grupo extremista não libertar reféns até 10 de março, o início de uma festa religiosa no mês sagrado para os muçulmanos. O mundo deve saber e os líderes do Hamas devem saber. Se até o Ramadã nossos reféns não estiverem em casa, os combates continuarão em todos os lugares, incluindo a área de Rafah, prometeu Gantz durante uma conferência de líderes judeus americanos. Governos estrangeiros têm pedido que Israel evite atacar Rafah, a última cidade na faixa de Gaza que não foi invadida por tropas terrestres nos 4 meses de guerra. Esta é a primeira vez que o governo israelense estabelece um prazo para sua ofensiva à cidade, onde estão refugiados a maioria dos palestinos deslocados. E falando sobre o conflito no leste europeu, a Rússia divulgou que assumiu o controle de uma importante usina na cidade ucraniana de Avdiivka. O local era considerado um dos últimos pontos de resistência na região. O anúncio acontece depois de um final de semana de confrontos que terminou com a retirada das tropas ucranianas da usina. Bandeiras russas foram colocadas em diferentes pontos da cidade. Essa é considerada uma das maiores vitórias da Rússia na guerra. O conflito entre os dois países completa 2 anos no próximo sábado, dia 24. E olha só, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou a candidatura a um segundo mandato, que, apesar de parecer bem encaminhado, pode se complicar em um movimento em que a extrema-direita mostra as ambições. Ex-ministra da Defesa da Alemanha, ela recebeu o apoio do CDU, partido conservador do qual ela faz parte e que foi comandado por muito tempo por Angela Merkel. No comando do executivo da União Europeia, von der Leyen foi posta à prova pelo Brexit, pela pandemia e pela guerra na Ucrânia. Hoje, 5 anos mais tarde, tomo uma decisão bem pensada e muito consciente. Quero concorrer a um segundo mandato e estou muito grata à CDU por ter me apresentado como candidata principal do Partido Popular Europeu. Von der Leyen foi eleita em 2019 com uma margem pequena, mas agora tem vantagem na campanha de acordo com as pesquisas. As eleições vão ocorrer no começo de junho e vão resultar na renovação dos líderes das principais instituições da União Europeia. De volta ao Brasil, vai ser enterrado hoje em São Paulo o corpo do empresário Abílio Diniz, que morreu neste domingo aos 87 anos. Vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite, ele ficou internado por 1 mês no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista. Ao lado do pai, ele construiu o Grupo Pão de Açúcar e comandou uma das maiores companhias de alimentos do mundo. O velório, aberto ao público, acontece até às 3 da tarde no Salão Nobre do Estádio do Morumbi. O enterro será reservado apenas aos familiares. Abílio Diniz deixa 5 filhos, esposa, netos e bisnetos. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia e uma ótima tarde para você.